Hoje é domingo, dia 28 de maio, e nós vamos abrir, portanto, as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Sempre recebendo gente querida, conhecendo o nosso querido Carlos que chegou, não é? Bendiciones, recebendo ali o Juninho, a sua família, né, Juninho? Gente, casa, alegria muito grande. Atos, capítulo de número 2, mesmo assentados, nós vamos ler esse texto precioso. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Então tem este texto na sequência, que depois eu vou deixar como tarefinha de casa para vocês, onde o apóstolo Pedro, ele vai dar um passo à frente, ele vai começar a explicar para todo aquele povo o que foi que aconteceu. Então, no versículo 41, desse mesmo capítulo 2, tem o desfecho da pregação de Pedro apóstolo, e diz assim, que os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E assim a obra de Deus aconteceu. Vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque hoje pela manhã nós podemos, desde esta casa de oração, nos encontrarmos, indo ao encontro de muitos que nos acolhem nas suas, e que tem assim consagrado também esse espaço para ser igreja ao nosso lado. E assim, na presença do Senhor, oferecer o seu culto, oferecer a sua gratidão e dar atenção às coisas que o Senhor tem para nos dizer sobre a nossa vida. E que assim o Senhor, por seu Espírito, hoje de manhã, nos abençoe desde aqui e aperfeiçoe em nós a boa obra que um dia o Senhor começou. Nós assim oramos e para isso nós nos consagramos e pedimos a Deus que tudo aquilo que é embaraço em nós, e que tudo aquilo que é embaraço proposto pelas trevas, tudo isso esteja debaixo do senhorio de Jesus Cristo, e que nós estejamos todos liberados, e assim, se necessário, sejamos libertos pela mão do Senhor, para aproveitarmos bem as coisas que nós vamos ouvir, para poder delas desfrutar e na vida vivenciar ao lado de todo mundo, em favor de todo mundo, todo dia, onde quer que nós estejamos, ó Deus, e que seja tudo para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. 50 dias depois da Páscoa, acontecia esta festa, chamada Festa das Semanas, o Shavuot, que nós aqui lemos como no dia de Pentecostes. Nesse dia, gente, o Espírito Santo chegou chegando. Neste dia, Deus, por seu Espírito, Ele nos invadiu.
Ele uma vez mais vem ao encontro da gente, agora na pessoa do Espírito Santo, para que a igreja do Senhor Jesus, ela pudesse nascer, ela pudesse surgir. Então, o que nós estamos vendo aqui é gente como a gente, cerca de 120 pessoas que estavam reunidas e que então receberam este derramamento de Deus por seu Espírito, e nós vimos esta experiência maravilhosa, conforme nós lemos aqui. Então, era gente para quem Deus tinha uma mensagem. Diga para quem está ao seu lado aí, onde houver gente, Deus quer falar com essas pessoas. Onde houver gente, Deus quer falar com essas pessoas. Deus quer falar com a gente. E é por isso que o Espírito Santo, ele foi derramado, porque Deus quer se fazer compreendido, quer ser ouvido, Ele quer ser acolhido por mim e por você. Às vezes nós dizemos assim, né? Eu vou dar a minha vida para Jesus, quando na verdade é Deus querendo dar a vida de Jesus para a gente. Olha que coisa! É muito mais do que a gente pode imaginar. E é tão bom que a gente custa acreditar. Até rimou. Mas é assim. Então, que bom que você quer dar a sua vida para Jesus, eu recomendo. Mas melhor é você receber a vida de Jesus na sua vida. Porque é isso que o Espírito Santo vem para fazer, Ellen. Vem para misturar a vida de Jesus com a minha vida. Só assim é que a gente tem chance para a gente se tornar o tipo de gente que Deus projetou desde o ventre das nossas mães. Então diga para quem está ao seu lado assim, Deus te projetou lá no ventre da sua mamãe. Lá no ventre da sua mamãe. E ainda que a sua vida tenha sido cheia de BOs, cheia de problemas, cheia de encrencas, cheia de desilusões, de frustrações, ainda que tenha sido difícil, você é um projeto de Deus. Na vida de quem Deus quer morar, fazer de você casa dele. Então, uma coisa importante sobre o Pentecostes, sobre esse movimento de Deus que vem ao nosso encontro, é de que Deus, Ele quer, por seu Espírito, que nós possamos entender o que é que Ele tem para dizer para a gente, tem para contar para a gente sobre a vida da gente aqui nesse mundo. Interessa? Interessa saber o que é que Deus, afinal de contas, tem para falar conosco. Eu tenho esse interesse, eu creio que você também tem, e você que está em casa, aqui, agora ou quando você estiver. Então, é isso que está acontecendo aqui. Essas pessoas que estavam ali, do lado de fora, onde tudo aconteceu, 120 reunidas, mais ou menos 120. Cerca de 120, não vamos arredondar aquilo que a Bíblia diz que não é bem assim. Cerca de 120 pessoas estavam ali aguardando o cumprimento de algo que Jesus garantiu ia acontecer. Ele disse assim, fiquem reunidos em Jerusalém, perseverem em oração e o Espírito Santo será derramado. E quando isso acontecer, vocês serão transformados, vocês serão afetados, vocês serão impactados. Umas coisas importantes serão desencadeadas nas suas vidas e através de vocês. E eles ficaram. E eles creram nisso, e eles perseveraram nisso. E não é que aconteceu? Porque Deus é Deus que cumpre as suas promessas. E quando isso aconteceu, eles experimentaram essa invasão divina, essa invasão celestial. E o negócio foi tão intenso que não pôde, a ideia nunca foi essa, não ficou contido entre eles. Eles saíram daquele lugar, e como era dia de festa na cidade de Jerusalém, tinha muita gente. E o pessoal que estava do lado de fora começou a receber também. Começou a receber gente, porque aquilo que a gente tem com Deus não é só para a gente, precisa ser repartido.
precisa ser compartilhado. Essa é a ideia. Deus veio para morar na gente, mas também veio para morar em todo mundo que quiser fazer-se seu endereço aqui na terra. Deus quer ter milhões, Deus quer ter bilhões de endereços sobre a face da terra. Quantos já são endereços de Deus aqui na terra? Quantos já são endereços de Deus? Então, aquilo que é bom tem que ser compartilhado. E esse pessoal saiu compartilhando a mensagem de Deus. Deus não quer ser entendido. Foi isso que aconteceu. Quando esse povo saiu daquela experiência, todo mundo que estava ali, e que eram de muitas nações, gente que falava diversos idiomas, mas sabe o que Deus fez? Deus se comunicou com eles do jeito que eles podiam entender o que Deus tinha para falar. Eles começaram a experimentar isso, para ter a oportunidade de dar uma resposta de fé, para ter a oportunidade de reagir ao Deus que fala com a gente. Se Deus fala com você, Ele espera que você reaja, Ele espera que você acolha, Ele espera que você se posicione, Ele espera que você receba, Ele espera que você seja afetado pelas coisas que Ele está propondo para a sua vida. E isso, então, nós lemos aqui, que essas pessoas que estavam ali começaram a experimentar e a entender onde mesmo Deus quer estar. Ele quer estar num ambiente que é um ambiente humano. Ele quer estar, sabe, na vida de gente que ri. Ele quer estar na vida de gente que também chora. Ele quer estar na vida de gente que transborda de alegria. Mas Ele quer estar na vida de gente que também sofre e agoniza. Ele quer estar na vida de gente que é de dar abraço. Ele quer estar na vida de gente que de vez em quando precisa de abraço. Esse é o ambiente onde Deus quer estar na vida da gente. Diz para quem está ao seu lado: Deus quer estar na sua vida. Deus quer estar na sua vida. Deus quer estar com você. Essa é a tônica do Pentecostes, de um Deus que veio para invadir a gente com a sua presença. Não é uma coisa boa, Cleide? Deus invadir a vida da gente com a sua presença. Se isso não mudar a gente, não tem mais nada que vai ser capaz de fazer isso. Mas Deus prometeu e cumpriu. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. Mas também, quando nós, portanto, paramos para prestar atenção nisso, a gente vai lembrar que eles que receberam isso porque ouviram de Jesus uma promessa, que eu já comentei com vocês aqui. Vamos só ler a promessa que Jesus fez, para a gente ver? Está aí no livro de Atos mesmo, capítulo 1, versículo 8. Vou ler, texto conhecido, a gente sabe até de cor, muitos de nós. Outros vão ler pela primeira vez, não tem problema. Diz que vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E o que é que vai acontecer? Para que é que serve esse poder? E serão minhas testemunhas em toda parte. Vocês vão sair de Jerusalém, vão caminhar por toda a Judéia, não vão se esquecer da Samaria, e vocês, inclusive, vão aos lugares mais distantes da terra. Então, quando o Espírito Santo ele é derramado para misturar a vida de Jesus com a minha vida, nós vamos, portanto, começar a entender o que é que Deus está propondo para a vida de verdade da gente aqui, ao lado de todo mundo. E nós vamos entender que, da mesma forma como Ele veio ao nosso encontro, agora Ele quer ir, através de nós, ao encontro de todo mundo que é gente com a gente. Então, nós estamos literalmente em missão. Em missão. Então, quando você, todo dia, sai da sua casa e você vai ao encontro de alguém, você
é o endereço onde Deus mora. E é um endereço, portanto, assim que se movimenta, entendeu? Você é, tipo assim, é um endereço em movimento que leva a Deus, que leva a presença de Deus e que vai ao encontro de outras pessoas que ainda não se permitiram ser endereço de Deus, fazer-se endereço de Deus, morada de Deus, porque ainda não acolheram a proposta de Deus, não ouviram o suficiente, o bastante, de uma maneira talvez coerente, de uma maneira mais tocante, mas Deus quer que no seu dia a dia você seja esse mensageiro, essa testemunha. E todo mundo aqui pode ser testemunha, sim ou não? Pergunta para quem está ao seu lado: será que eu posso ser testemunha de Jesus? Será que olhe bem para mim e diga assim: será que eu posso ser testemunha de Jesus? Claro que sim. Quantos são endereços de Deus aqui? Deixa eu ver de novo. Quantos são endereços de Deus? Vocês estão comigo? Se não estão, por favor, façam um esforço. Seja qual for a preocupação que estiver no seu coração e na sua mente, preste atenção, uma semente está sendo lançada. Tem alguém chamado o inimigo das nossas almas que quer comer essa sementezinha que está sendo lançada no seu coração. E o seu coração é uma terra boa, que vai acolher uma semente boa, que é a semente da palavra de Deus. Então, todos nós podemos sim dar testemunhos de Jesus, porque Jesus disse que tem um poder que atua em nós, que tem um poder que opera em nós, que tem um poder que nos movimenta, que tem um poder que nos habilita, que tem um poder que nos capacita, que tem um poder operante na minha vida e na sua vida. Então, sabe quem somos nós aqui? Nós somos, inclusive, e estamos, sabe como? Empoderados pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E isso acontece Deus respeitando o jeitinho de cada um. Tem gente que é mais de sentir, tem gente que é mais de pensar. O Espírito Santo, ele usa quem pensa mais e usa quem sente mais. E é o mesmo Espírito atuando e usando você do jeitinho que você é, em favor de muita gente que é assim muito diferente umas das outras, porque Deus fez a forma para cada um. Deus não foi preguiçoso nisso. Deus fez a minha forminha, Deus fez a sua forminha, e você é único. E deixa eu falar uma coisa: Deus sabe o caminho do seu coração. E o caminho do seu coração, Deus às vezes vai mostrar para mim qual é. E vai me usar como mensageiro, porque Ele quer falar com você. Às vezes Ele vai usar um outro endereço dEle aqui na terra. Vai usar uma outra pessoa que carrega a presença dEle aqui na terra para encontrar o caminho do seu coração. Ele sabe qual é, e Ele vai usar. E é dessa maneira que a igreja de Jesus sai de todo lugar e vai para todo lugar, e ninguém pode parar esse movimento da igreja de Jesus. Ninguém. O elemento ou o agente limitador disso, quem é que limita isso? O inferno não é. Por que não é? Porque Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Porta de inferno é um lugar que significa que tem um ambiente trancado. E Jesus está dizendo: a igreja mete o pé e entra. Mas, desculpa dizer assim, mas é para você entender com clareza que o agente limitador somos eu e você. Quando nós nos negamos, quando nós não nos permitimos, quando nós nos acomodamos, quando nós, baqueados, afetados por tanta coisa da nossa vida, nós não fazemos o que nós fomos empoderados para fazer. Mas eu tenho uma boa notícia para você, diz quem está ao seu lado. O pastor vai falar uma coisa boa para você. Quantos reconhecem que de vez em quando a gente é pego nas nossas fraquezas? Quantos reconhecem? Quem tem fraqueza aí? Quem de vez em quando fica triste? Quem de vez em quando fica para baixo assim?
Quem de vez em quando não quer nem levantar da cama? Quem de vez em quando fica deprimido, fica depressivo? Tem gente que fica assim, ó, tá assim, ó, tá assim, reconhecendo a sua humanidade. Deus que invadiu a nossa vida para falar com a gente, para a gente entender com clareza o que Ele tem para dizer, para que a gente seja um mensageiro em favor de todo mundo que a gente conhece, para as pessoas entenderem o que Deus está falando. Deus, Ele não deixa a gente assim, largado na vida. É por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 8, acompanhem comigo ali, agora em Romanos, no capítulo de número 8, o apóstolo Paulo vai contar um negócio extraordinário para a gente, sobre a funcionalidade, sobre a ação, sobre o movimento do Espírito Santo na vida da gente, ajudando a gente. Confira comigo. Diz assim o texto, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26. Quantos estão comigo? Levante a sua mão assim. Muito bem. Você que está comigo aí, está acompanhando pelo YouTube, coloca uma mensagem assim, pastor, estou acompanhando. Eu não vou ler, mas põe aí. Diz assim, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Vamos ler juntos? E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Pronto, ponto. Gente, é assim que acontece. Nós temos fraquezas. Nós somos fracos, limitados, contingentes. Tem tanta coisa inesperada, incerta, que causa instabilidade. De repente, parece que não sei. Fraquezas físicas, fraquezas emocionais, fraquezas morais, fraquezas espirituais que nos esmagam. De vez em quando, nós nos deparamos com os nossos mesmos erros, com as nossas mesmas falhas, com as nossas mesmas armadilhas. Assim, somos nós, gente, somos ambíguos, somos contraditórios. É assim que a gente é. Nem a gente se entende direito. Mas Deus não abre mão da gente. Deus não abre mão da gente. Apesar de nós, Ele nos assiste, nos acolhe, nos abraça nas nossas fraquezas. Porque a gente sequer sabe orar direito. A gente sequer sabe direito ainda o que a gente quer da vida. Mas não tem problema. Deus é tão bem resolvido quanto aquilo que Ele tem conosco, que Ele nos abraça até naquilo que a gente precisa de orientação, até para orar direito. E o Espírito Santo intercede por nós. Deu para entender isso? Deu para entender? Você apenas tem algo que você carrega que você não consegue nem dizer. O Espírito Santo vai lá e entende você inteirinho, direitinho. Mais do que a sua mãe entendia ou entende. Mais do que a pessoa que você fala. Tem uma pessoa que me entende. Pode ser que essa pessoa aí te entenda. Que bom que tem alguém que te entende. Mas tem alguém que te entende por completo. E é o Senhor nosso Deus. E por seu Espírito, Ele vai lá. E Ele sabe acolher você. E Ele sabe traduzir você para Deus. Se o Espírito Santo ajuda a gente a entender o que Deus está tentando falar conosco, irmão Antônio, fique tranquilo. Porque o Espírito Santo, de boa, Ele vai fazer Deus, o Pai, entender direitinho o que você está tentando dizer para Ele também. Fique tranquilo. E olha que esse movimento do Espírito é um movimento que se une às angústias que nós carregamos. Porque diz que esse movimento do Espírito, ele é agônico. Sabe o que significa isso? Né? Com palavras que não se podem expressar. É um movimento intenso do Espírito Santo. Sabe aquela oração fervorosa que às vezes a gente não é capaz de fazer? O Espírito Santo, ele está sempre nesse fogo intercessor. Sempre, assim, misturado com o que acontece dentro da gente. Então, ele é o nosso intercessor, assim, existencial.
Viu, Fabrício? Não tem nada que aconteça com a gente que o Espírito não esteja assim, levando para colocar aos cuidados do Pai. Não é coisa boa a gente ouvir? Certo? Então diga para quem está ao seu lado assim, não desanime. Não desanime. Você tem um intercessor, o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está intercedendo por nós. Mas o Espírito Santo, gente, que quer fazer a gente entender o que Deus está falando conosco e quer nos usar para Deus falar com outros. O mesmo Espírito Santo que também garante que nenhuma das nossas orações ela deixe de chegar a Deus. Fique tranquilo, portanto, seja como você estiver, Deus, Ele vai receber isso. E o Espírito Santo está intercedendo por você. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo também promove, e isso é entre mim e você. Você já percebeu, pastor Fábio, que a gente fala o mesmo idioma, Priscila? A gente tenta usar a mesma gramática, mas nem sempre a gente se entende, Tavinha. Vocês já perceberam? A gente fala a mesma língua, mas por que a gente briga tanto? Por que dá tanto problema entre nós? O que acontece? Sabe, o Espírito Santo, ele vem ajudar a gente a se entender. Ele vem para ajudar a gente a se entender na vida. E isso aqui eu quero que você escute, porque é uma revelação de Deus. Afinal de contas, para que serve o poder do Espírito Santo? Eu estou explicando para você. O poder do Espírito Santo para me fazer entender Deus e para me entender que nas mãos de Deus outras pessoas entenderão o que Deus está tentando dizer também. Um poder que me abraça na minha fraqueza e me sustenta na vida. Mas um poder que favorece e viabiliza a nossa convivência. A nossa convivência. Porque boa convivência é tudo. E eu vou dizer uma coisa para você. Antes de fazer uma pergunta. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Quantos são endereços de Deus nesse mundo? Endereços de Jesus. Quantos entenderam que você está empoderado pelo Espírito Santo? Você está empoderado pelo Espírito Santo. Então entenda uma coisa. É minha e sua responsabilidade, se nós somos esse tipo de gente, dar espaço para o Espírito Santo nos ajudar nas coisas que acontecem entre nós. Para a gente poder se resolver direito. Desde dentro da nossa casa, as coisas que acontecem lá no trabalho, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, as coisas inclusive que acontecem na vida da igreja entre nós, irmãos em Cristo Jesus. Família de Deus. Então, nós temos pontos de vista diferentes, nós não vamos concordar em tudo. Mas a gente precisa entender. E Paulo escreveu isso à igreja de Éfeso, lá no capítulo de número 4. E ele vai dizer uma coisa que eu sempre aqui procuro pontuar para todos nós, porque a começar de mim eu não posso me esquecer disso daqui. Ele vai dizer assim no capítulo 4, que nós devemos viver de uma maneira muito digna a nossa vocação, o nosso chamado. Veja que ele fala de dignidade. Interessa a dignidade para você? E ele vai dizer o seguinte, olha, e vocês, portanto, precisam viver isso, não é? Cheios de bondade, cheios de paciência. Vocês precisam suportar uns aos outros em amor. E ele vai falar o seguinte, sabe por quê? Porque vocês têm que fazer o que for necessário para preservar uma coisa que Deus criou, é muito importante para ele, ele já fez, chamada sua unidade. Isso foi o Espírito Santo que fez. Está feito. Então vocês têm que ser diligentes nisso. E aí ele vai dizer, sabe por quê? Porque tem muito mais coisa que nos une, dadas por Deus, feitas por Deus, do que essas coisas que você está dizendo aí, que desune você do outro. Os argumentos que você tem,
os motivos que você tem. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, porque há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor, há um só Deus que é Pai de todos, está em todos e age por meio de todos. É isso que nos une, é isso que interessa, é isso que precisa ser, essa consciência que me leva aos pés de Jesus para pedir Espírito Santo, ajuda-me nisso que eu não consigo ao lado de mais alguém. Eu quero, eu me abro, eu estou empoderado, faça com que esse poder se manifeste através de mim, em favor do nós. Em favor do nós. É assim lá em casa, num casamento. É assim lá em casa, entre pais e filhos. É assim lá na sua parentela, você e mais alguém da sua parentela. É assim no que depende de nós, que estamos ouvindo isso, que estamos atentos com isso, que somos o povo do Pentecostes. Ou você não sabia? Eu sou do fogo. Ou você não acha? Eu te garanto que eu sou. Eu sei que eu sou. Eu estou consciente que eu sou. E se a minha vida demonstra que eu sou, então é isso que importa. Tudo mais pode ser só fogo de palha. Mas o que eu quero é que no meu dia a dia isso faça diferença. É assim que eu vejo. E eu te convido, talvez, a olhar melhor para isso que eu estou dizendo. Então, eu acredito no poder do Pentecostes, e que no poder do Pentecostes eu posso começar qualquer conversa, eu posso ter qualquer conversa, eu posso terminar qualquer conversa, eu posso retomar qualquer conversa com quem quer que seja, porque é no poder do Espírito Santo. Se depender da minha vontade, se depender da avaliação que eu faço do outro, essa conversa não vai acontecer, essa conversa não vai continuar, essa conversa não vai terminar, e aquela conversa que não deu certo, ela não vai ser retomada. Mas isso eu, por mim mesmo. Aí eu lembro que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Aí eu lembro que o Espírito Santo já foi derramado. Aí eu lembro que eu já nasci de novo. Aí eu lembro que o Espírito Santo me empoderou. Aí eu lembro que a vida de Jesus está misturada com a minha vida. E aí eu lembro que eu posso ser funcional, sim, ao lado de qualquer um. Agora eu quero saber o seguinte, e você também, quantos são aqueles que creem hoje de manhã aqui? Quantos são aqueles que creem? Não responda para mim. Esteja dizendo para o Eterno que pelo seu mensageiro está liberando a palavra que Ele revelou. Ele está falando, sim, creia-me. Porque só Ele pode fazer isso com você. E Ele quer fazer isso. Porque é isso que sara o nosso mundo. É isso que sara a nossa vida, é isso que cura a gente. Quantas coisas a gente carrega que são frutos do que recebemos de outros. Vamos resolver estas coisas no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. Você sabe que nessa hora que eu digo, é que eu esperava assim, que você levantasse e falasse, amém, aleluia, glória a Deus, porque isso é a coisa mais importante da vida, é eu poder me encontrar com qualquer pessoa. E mesmo que eu tenha entendido que tem certos tipos de pessoa que eu tenha que me acautelar, eu vou entender que ali está uma pessoa em recuperação, uma pessoa como eu, uma pessoa que não é perfeita, uma pessoa que tem muitos defeitos, mas eu vou olhar essa pessoa como alguém onde Deus também veio morar, nunca se esqueça disso. Onde Deus decidiu estar, onde Deus decidiu fazer-se presente. E a minha parte é olhar com as lentes que Deus me dá. E não simplesmente a partir das coisas que acontecem em mim. Por isso, interessa-me tanto entender por que é que o Espírito Santo
Ele veio morar na gente. Interessa muito para a humanidade ficar sabendo disso, que Deus se importa tanto com o que nós estamos fazendo na nossa vida, que primeiro Ele veio na pessoa de Jesus. Que Ele veio na pessoa de Jesus para viver a nossa vida, para levar sobre Ele, os nossos pecados, para receber o castigo que nós merecíamos, mas para não ficar refém de nada disso, mas ressuscitar. Sabe como? No poder da ressurreição, no poder do Espírito Santo. Pedro, quando prega essa palavra, e mais de 3.000 pessoas se rendem a Jesus num dia, e se batizam naquele dia, e a igreja acrescenta 3.000 pessoas, eram cerca de 120 pessoas, mas num dia, mais de 3.000 pessoas se convertem a Jesus Cristo, e passam a fazer parte desta igreja nascente, porque algo diferente do céu invadiu a terra. Tem algo diferente na vida de quem é filho de Deus. Tem algo diferente na vida de quem está empoderado pelo Espírito Santo. Isso quer aparecer na história da gente. E é no nosso dia a dia. E vai aparecer. Cabe a mim e a você darmos esse espaço. Hoje pela manhã, eu quero ter um tempo de altar com vocês. Eu quero ter um tempo de oração com vocês. Hoje pela manhã, eu quero ter um tempo para nós, na presença do Senhor, nós reconhecermos talvez quão distantes disso nós estamos. Talvez você já não se sinta mais afetado pelo poder pentecostal, por qualquer motivo. Talvez este poder, você não esteja mais percebendo esse movimento na sua vida. Mas eu estou assegurando para você, você levantou a sua mão, você disse, Deus mora na minha vida. É real. Ele fez isso. Está feito, está pleno. O poder pentecostal foi derramado sobre você. A vida de Jesus está misturada com a sua. Mas hoje de manhã, talvez você precise dizer para Deus, Senhor, revigora-me. Senhor, desperta-me uma vez mais. Senhor, aviva-me uma vez mais. Eu quero sair daqui, Senhor. Eu quero sair numa nova consciência, num novo movimento, numa nova atitude. Eu saio daqui olhando direito para a vida, porque o Senhor tratou de ajustar o meu foco. Talvez você precise de um abraço do Espírito Santo hoje de manhã, para te acolher na sua fraqueza, para te acolher, talvez, no seu pecado, para te acolher na sua disfuncionalidade, para te acolher de alguma forma na sua história. Só você é que pode colocar-se na presença de Deus, porque Deus, por seu Espírito, Ele não cessa nunca de interceder por você. Ele não deixa nunca de interceder para você. Então, hoje pela manhã, diga assim, Senhor, então dá esse abraço que eu estou precisando, porque eu quero dar uma resposta de fé às coisas que hoje pela manhã o Senhor decidiu falar comigo. Talvez hoje pela manhã, você precisa ajudar, você precisa dizer, Deus, eu preciso de ajuda para os meus relacionamentos. Eu preciso de ajuda porque tem umas coisas com as quais eu não me conformo. Tem umas coisas que me causam indignação. Tem umas coisas que me fizeram paralisar. Tem umas coisas que me frustraram. Tem umas coisas que me feriram. E tem gente como eu que está envolvida nisso. Mas eu quero dar o primeiro passo. Eu quero dar o passo que me cabe, porque eu ouvi com clareza o que o Senhor tinha para me dizer. E se eu sou aquela pessoa em quem o Senhor mora, e se eu estou empoderado pelo Teu Espírito, eu me abro para ser um instrumento do Senhor de restauração e de cura. Não só na minha vida, talvez na vida da minha família, talvez na vida da família dessa pessoa, seja qual for o cenário que talvez você esteja
vivenciando. Hoje tem uma coisa que acontece aqui, você deixa de ser refém disso. Esse é o Pentecostes. Esse é o Pentecostes. Você sabe que o dia de Pentecostes coincide com a mesma época do ano em que um dia Moisés subiu para receber a lei do Senhor. Sabe o que aconteceu naquele dia? Quando Moisés estava para subir, diz que a terra tremeu, o monte, ele ficou cheio de fogo, porque Deus tinha algo para dizer, para mudar a vida das pessoas. Não é à toa que no Pentecostes houve um som como de um vendaval, porque Deus estava bradando do céu, e de novo o seu fogo se manifestou, porque Deus tem interesse naquilo que acontece com a gente. Enquanto nós cantamos, você ora ao Senhor, você que está aqui no altar, você que está aí no seu assento, você que está aí na sua casa, preste atenção, onde quer que você esteja, se você está reagindo, se você está oferecendo uma resposta de fé, Deus vai trabalhar, por seu Espírito Ele vai operar, e coisas novas Deus está fazendo. Em nome de Jesus, receba isso. Vamos cantar e vamos orar. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, E pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. vem como labareda de fogo, Vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada vem. Vem como labareda de fogo, vem como labareda
labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Deus nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo amor que do Senhor nós temos recebido. Bendito Espírito Santo, seja sempre bem-vindo na nossa história, seja sempre bem-vindo na nossa vida, seja sempre bem-vindo no seio da tua igreja. Hoje pela manhã, Senhor Jesus, Tu que és aquele que batiza com o Teu Espírito, bendito Espírito, Tu que és aquele que purifica o nosso coração, que o Senhor venha sobre cada um de nós aqui. O Senhor tem escutado o clamor que se faz neste lugar, e em especial hoje pela manhã, nós estamos clamando, nós estamos abrindo a nossa vida, nós estamos colocando diante do Senhor as nossas vidas, para de novo recebermos aquilo que nós mais necessitamos, a nossa maior riqueza, a vida do Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor. Então, obrigado por dar ouvidos à nossa oração neste lugar. Glorifica o Teu nome na maneira como cada resposta que nós estamos recebendo, na maneira como ela vai se manifestar na vida de verdade de cada um destes que estão aqui, de cada um, ó Deus, dos que da tua igreja estão dizendo: opera em mim e através de mim, bendito Espírito Santo. Nós te agradecemos pela bondade do Senhor, pela obra do Senhor, e que assim, ó Deus, o Senhor possa continuar, para que esta chama, ela não se apague, ela nunca se apague na nossa vida. Nós somos o Teu altar, a nossa vida é o lugar onde nós queremos o Senhor possa se deleitar, onde o Senhor possa se manifestar. Nós precisamos tanto de ajuda, precisamos de sabedoria, precisamos, Senhor, sempre ser acolhidos nas nossas fraquezas. E obrigado por nos afirmar que nunca estaremos sozinhos, porque o Senhor é Deus presente na nossa vida. Bendito seja, ó Espírito Santo, bendito seja, ó Espírito Santo, bendito seja, Espírito Santo. Glorifica o nome de Jesus nas nossas vidas, glorifica o nome de Jesus nas nossas vidas. Nós agradecemos, nós oramos e nós te bendizemos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja reunida diz: amém, amém e amém. Vamos nos colocar de pé. Dá para cantar só um refrãozinho dessa canção, só para a gente encerrar cantando um pedacinho da música. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda
repousa sobre cada um de nós, repousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda, vem como labareda de fogo, E pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Aleluia. Vamos agradecer o amor de Deus enviando o seu Espírito sobre a nossa vida com uma salva de palmas, queridos. É a nossa maneira também de dizer muito obrigado. Vamos sair daqui no poder do Espírito Santo. Semana que vem nós vamos tomar a Santa Ceia juntos. Olha, faça dessa semana uma semana de preparação. E não deixe de vir por nada, por nada. Vamos estar aqui. Eu tenho também a expectativa de participar com vocês. Na semana seguinte eu saio, para aquele tempo, Então eu sempre aguardo esses momentos com muito carinho. Mas antes, quarta-feira, nós vamos estar aqui no encontro de oração pela família. Na quinta-feira tem estudo bíblico. Estou aí, certo? O ensino de Jesus tem sido precioso. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém, amém e amém. Um bom domingo, uma boa semana. Eu vou te dar um abraço ali, mas dê um abraço quem está por perto aí também.